Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou trazendo mais um vídeo aqui a pedido de vocês. Muitos dos nossos inscritos pediram para saber como estaria o MC Kevin caso ele tivesse sobrevivido àquele dia fatídico, aquele grave acidente que ele sofreu. Então, eu irei explicar para vocês do ponto de vista anatômico e fisiológico do ambiente cerebral, para que vocês possam compreender bem esse assunto. Se você tem interesse, é importante que fique até o final deste vídeo para que você possa compreender esse assunto, tá bom, pessoal? Além disso, esse vídeo não vai servir especificamente apenas para o caso dele, mas para todos os casos que envolvam algum tipo de traumatismo crânioencefálico de natureza grave. Você vai entender neste vídeo também os tipos de traumatismo craniano, ou seja, os graus, na verdade, o grau leve, médio e o gravíssimo, tá bom? Que foi o caso dele. Eu irei também apresentar para vocês uma escala que chamamos de escala de coma de Glasgow, entre outros assuntos. Se você está interessado, fique até o final deste vídeo para que você possa compreender bem. Além disso, é importante que vocês saibam que nós não iremos entrar no assunto entre o que realmente, será que foi um acidente, será que não foi, quais são os culpados, quais não são. Não somos polícia, não iremos fazer nenhum tipo de julgamento, não iremos analisar nenhum tipo de causa a nível jurídico. O que iremos analisar é a nível de saúde, tá bom? Para que vocês possam conhecer e entender um pouco mais do nosso corpo, do corpo humano, e além do mais, de um órgão extremamente importante chamado encéfalo ou cérebro, tá ok? Além disso, para você que é novo em nosso canal, tá chegando agora? Para você que não me conhece, meu nome é Heberto Araújo, sou fisioterapeuta especialista em fisioterapia esportiva, neurológica e MBA em auditoria de saúde. E você é muito bem-vindo aqui na PhysioRunner Brasil. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, é só clicar aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se e ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações dos próximos vídeos, ok pessoal? Então vamos lá, vamos fazer essa breve análise sobre o caso do MC Kevin ou as suas possíveis sequelas, ok? Então vamos lá, é importante lembrar um pouco do caso, do que aconteceu, caso você não conheça ou não esteja sabendo dessa situação. Vamos lá pessoal, então aqui foi de um recorte do jornal da CNN Brasil que trouxe na sua matéria as seguintes informações. O laudo da perícia sobre Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, concluiu que a morte do cantor teve como causa aparente um acidente. O documento do Instituto de Criminalista Carlos Éboli, obtido pela CNN Brasil neste domingo, dia 23, foi no dia 23 de maio, tá pessoal? Isso tudo ocorreu em maio. É assinado pelo perito Luiz Alberto Moreira Coelho. MC Kevin morreu na noite do domingo, dia 16 de maio, aos 23 anos, após cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O artista chegou a ser internado com vida no Hospital Municipal Miguel Couto, mas não sobreviveu. Ok? Isso aí foi apenas para que vocês pudessem recordar e para quem não sabia do caso e quem não conhecia, passar a entender sobre a situação. Além disso, pessoal, para vocês que não conhecem, ele é um funkeiro, tá? Ele é um cantor de funk, aí bastante conhecido neste meio, ok? Então vamos lá, vamos adiantar aqui a nossa matéria. Essa aqui é um pequeno recorte de uma imagem que mostra ele já ao solo em decúbito ventral, ou seja, com a barriga para baixo, com o rosto no solo, tá bom? Essa imagem eu coloquei um pouco assim turva, bem apagada, porque é um pouco chocante para algumas pessoas, então preferimos colocar dessa maneira, ok? Existia grande sangramento ali na área, indicando que ele poderia estar apresentando naquele momento grande hemorragia, tá bom? Essa hemorragia aí pode variar de diversos locais, diversos tipos de vasos ou artéria, uma veia ou uma artéria. E a hemorragia, quando ela é não controlada, faz com que a pessoa venha a falecer também por uma coisa que chamamos de choque hipovolêmico. O que é esse choque hipovolêmico? Pessoal, choque hipovolêmico é quando o indivíduo ele perde muito sangue, tá bom? Ele perde muito líquido. Aí é chamado de choque hipovolêmico. Aí você ainda, quem não é da área, eu vou explicar. Como reverter esse choque hipovolêmico? Então,
No ambiente pré-hospitalar, o ambiente, no caso dele, quando a ambulância chega, que vai fazer os primeiros atendimentos, os primeiros socorros, a equipe, ao identificar que esse paciente possa estar em um choque hipovolêmico, ou também a situação que chamamos de paciente chocado, ela pode intervir fazendo uma reposição volêmica, tá bom? Até a chegada no hospital. Quando o paciente chega no hospital, ele vai fazer uns exames bioquímicos para saber o tipo sanguíneo e fazer a reposição de sangue. Ou seja, ele vai receber uma transfusão sanguínea. Pronto. Assim se reverte de uma maneira bem simples, tá, pessoal? Que se reverte o choque hipovolêmico, fazendo com que o paciente consiga sobreviver a esse tipo de situação. Porém, o MC Kevin, além do possível choque hipovolêmico, ele teve uma situação que foi chamada de traumatismo crânioencefálico. E é isso que iremos entender ao longo deste vídeo, tá bom? Deixa eu só apagar aqui as imagens para que eu possa explicar um pouco para vocês. Vamos lá. O nosso crânio, deixa eu pegar aqui um crânio, essa aqui é a imagem, a radiografia, pronto, pessoal. O nosso crânio, tá? Esse arcabouço ósseo, ele está aqui para proteger, acima de tudo, o nosso encéfalo ou cérebro, tá bom? Deixa eu abrir aqui essa parte do nosso crânio para que vocês possam visualizar. Pronto. Aqui, pessoal, nessa região fica o nosso encéfalo, tá bom? Esse espaço aqui é onde passa uma coisa chamada de tronco encefálico, tá bom? Mas vamos lá. Essa abertura também tem um nome, é chamado de forame magno, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O nosso encéfalo está protegido por esse crânio, por esse osso, por esse espaço aqui ósseo, tá bom? Só que existe uma coisa, que quando sofremos impactos de grande energia, como foi o caso do MC, ou seja, ele caiu ali aproximadamente entre 15 a 18 metros. Por que eu quero dizer 15 a 18 metros de altura? Porque em alguns jornais apresentam 15 metros. Em outros jornais apresentam 18 metros. Aí fica a cargo da perícia, ver qual foi a altura realmente que eles decidiram. Se foi 18 ou se foi 15 metros. Mas independente dessa altura, é uma altura bastante elevada e em poucas situações, em poucos casos, seria possível sobreviver. Além disso, caso o paciente viesse a sobreviver, provavelmente grandes sequelas ele iria ter, tá bom? E é isso que vocês vão entender nesse vídeo. Mas vamos lá. O nosso crânio, pessoal, principalmente aqui na região superior, ele é dividido em região frontal, em região parietal, são duas, tá? A direita e a nossa esquerda. Em região occipital, que é aqui a região de trás da nossa cabeça. Região temporal, são essas regiões aqui. Cadê? Opa, tá. Região temporal, tá bom? Na região temporal. Essas regiões, ela protege o nosso cérebro justamente nos mesmos nomes. O nosso encéfalo, ele é dividido em regiões também. E essas regiões recebem exatamente esses nomes que expliquei agora para vocês, tá bom? E outra coisa, quando ele caiu, segundo a perícia, ele colidiu com essa parte do mento, do queixo, tá? Eles chamam de mento também, a questão do queixo ou mandíbula. Ele acertou na quina ali de uma cobertura. E isso aí, essa energia desse impacto foi transferida todo para a cabeça dele. Além disso, ele provavelmente apresentou uma hiperextensão da cabeça. Essa hiperextensão da cabeça pode trazer grandes traumas a nível raquimedular ou a nível da coluna vertebral, principalmente na coluna cervical, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo. Vamos lá. Aqui, pessoal, essa imagem apresenta o nosso encéfalo. Não se assustem com esse monte de nome aqui que não vai ser necessário para vocês, tá bom? Isso aqui é quando nós estamos dando aula da anatomia do nosso encéfalo. Mas vamos lá. O nosso encéfalo, eu costumo chamar ele de casa das máquinas. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, até esse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, necessita ser processado a nível cerebral. Seus olhos captam a imagem, aqui ela é transformada em impulsos nervosos, em sinais que o nosso cérebro vai interpretar como isso aqui e vai gravar lá na nossa memória, tá bom? De maneira simples é isso.
tudo que você faz também, sobre qualquer movimento, digamos. Eu vou pedir agora, levante o seu braço esquerdo. Você levantou o seu braço esquerdo. Você me ouviu falar, levante seu braço esquerdo. E você fez esse comando de levantar o braço. Só que esse comando, para que você pudesse ser realizado, passou pelo seu encéfalo, passou pelo seu cérebro, depois desceu pela medula até chegar no seu braço, que é o movimento. Tá bom? Então, pessoal, tudo isso, tudo que o nosso corpo faz, coração, respiração, a questão, eu estou sentindo fome, eu estou sentindo falta de ar, tudo isso é processado aqui, no nosso encéfalo, tá bom? Tudo isso é processado aí. Vamos continuar. Quando o Kevin ele sofreu o seu acidente, ele apresentou naquela região que ele ficou de barriga para baixo, como eu falei. Então, o trauma foi tão severo que ele ficou inconsciente. Tá bom, pessoal? Inconsciente. Quando a pessoa está extremamente inconsciente, quando a pessoa está inconsciente, ela não consegue falar, não consegue se movimentar. Em alguns casos, ela não sente. Isso mesmo, pessoal. O TCE, ou traumatismo crânioencefálico, ele é dividido em leve, moderado e grave, tá bom? E para isso, utilizamos uma escala que chamamos de escala de coma de Glasgow. É importante vocês que estão chegando até aqui nessa parte do vídeo, que fique sempre até o final, porque vocês vão obter conhecimento, mesmo que vocês não sejam da área de saúde, mesmo que vocês nunca imaginaram entender essa parte, tá bom? Isso aí, extremamente conhecimento, é muito importante. Então, vamos lá. Nós, na fisioterapia, na medicina em geral, utilizamos para pacientes de vítimas de trauma, principalmente do TCE, que é o trauma crânioencefálico, utilizamos esse tipo de escala, que é chamada de escala de coma de Glasgow. Tá? Essa aqui é bem simples, porque existe uma que faz a reação pupilar, ou seja, dessa bolinha preta aqui dos nossos olhos, ela dilata e contrai, tá bom? Então, existe uma escala que nós avaliamos essa contralidade e essa retração da nossa pupila. Mas vamos lá, pessoal. Essa escala que vocês estão vendo aqui, ela é para adulto e para lactantes, ou para os bebês. Pronto, para os bebês, tá? Nós iremos analisar a abertura ocular daquele paciente, a resposta motora e a resposta verbal. O paciente em estado crítico, estado grave, como estava o MC Kevin, ele estava num Glasgow, chamamos de Glasgow 3. Ou seja, paciente que também chamamos de afundado, ou seja, totalmente inconsciente, extremamente grave, tá bom? Ou seja, ele não falava, ele não tinha respostas motoras e muito menos ocular, ou seja, ele não estava com os olhos abertos. Se estivesse, aí precisaria de uma análise bem mais complexa, que só o pessoal que estava no local poderia fazer essa análise, tá bom? Então vamos lá. O Glasgow grave, o paciente grave, ele varia de 3 a 8. O que é isso? Pontos. É a somatória desses números que tem aqui, ó, scores. Tem a abertura ocular, que vai de 1 a 4, a resposta motora, que vai de 1 a 6, e a resposta verbal, que vai de 1 a 5, tá bom? Então, o paciente que apresenta 3 é a resposta ocular ausente, resposta motora ausente, resposta verbal ausente, tá bom? Ou seja, naquele estado, Kevin 3. Existe uma matéria que falou que quando ele estava a caminho do hospital havia sofrido uma parada cardiorrespiratória. Essas confirmações apenas a família pode dar, mas foi a matéria que saiu no jornal, que ele teve uma parada cardiorrespiratória. Porém, se compararmos com essa que eu acabei de ler, que diz que ele chegou com vida no hospital, se ele teve uma parada cardiorrespiratória antes, significa que a equipe de suporte, eu acredito que foi o Corpo de Bombeiros, eu não sei se é suporte avançado ou suporte básico, conseguiu reverter aquele quadro de parada cardiorrespiratória. O que é? Você me pergunta, o que é uma parada cardiorrespiratória? Então, pessoal, a parada cardiorrespiratória é quando o coração para de bater e a vítima para de respirar. Isso é uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Com isso, existe um procedimento que chamamos de suporte básico de vida, ou, para simples, massagem cardíaca. Ok? Pronto, massagem cardíaca. Essa massagem cardíaca vai fazer com que o paciente retorne
em muitos casos, tá? O paciente retorne. Além disso, uma coisa muito importante que utilizamos é o choque, uma máquina que dá um choque no paciente para que aquele coração possa voltar a bater, tá bom? Então vamos lá. Se ele sofreu essa parada cardíaca na ambulância, foi revertido e chegou com vida no hospital, ok? Só que, pessoal, a parada cardíaca, um paciente que já é bem grave, no caso dele, já traz maiores complicações. Complicações muito grandes. Por quê? Porque quando o coração para de bater, o fluxo sanguíneo para de gerar. Com o fluxo sanguíneo parando, há uma coisa que chamamos de hipóxia. Ou seja, o que é essa hipóxia? É quando há uma diminuição do nível de oxigênio. E essa hipóxia pode afetar o cérebro, complicando ainda mais a condição cerebral daquele paciente. Ou seja, se ele sobreviveu, digamos, se o paciente sobrevivesse, no caso dele, se ele sobrevivesse ao trauma, ainda teve uma parada cardíaca, poderia que ele viesse com grandes sequelas, juntando essas duas situações, parada cardíaca mais trauma crânioencefálico, tá bom? Beleza, chegou ao hospital com vida, como foi relatado. Lá no hospital, ele sofreu outra parada cardíaca, ou seja, digamos que ele teve a primeira ao caminho do hospital. Essa primeira devemos ter uma confirmação se realmente houve ou não, mas digamos que sim. Primeira parada cardíaca revertida a seguir para o hospital. Chegando no hospital, ele sofreu outra parada cardíaca, foi revertido pela equipe, tá bom? Se houver essa segunda parada, ele já teve outras sequelas advindo já dessas. É uma somatória de fatores, pessoal. Enfim, infelizmente ele não resistiu à situação que aconteceu com ele, que ele já estava bem grave, aquele sangramento todo perdido, aquele sangue todo perdido. Isso aí já é uma situação que complica o quadro dele, tá ok? Vamos continuar. Falando nisso, como eu falei, o nosso cérebro sofreu todo esse trauma que eu falei agora para vocês e o TCE, que foi afetado a nível encefálico. O nosso cérebro, como eu expliquei para vocês, o nosso cérebro ele é dividido em lobos. Lobo frontal, parietal, occipital, temporal, ok? Então, além disso, todas essas regiões ela tem as suas estruturas, por exemplo, o cerebelo e o nosso tronco encefálico, que é composto pelo mesencéfalo, a ponte que está aqui e o bulbo. Cada uma região dessa vai fazer com que o paciente que sofra um trauma específico, vai fazer com que aquele paciente tenha alguma sequela. Então, por exemplo, se ele sofreu um grande trauma, um traumatismo craniano a nível encefálico ao lado direito, o mínimo que poderia acontecer é ele perder o movimento do seu lado esquerdo. Aí você diz, mas você não falou do lado direito? Exatamente, pessoal. Por quê? Porque o nosso encéfalo ele é dividido em lóbulos. Lóbulos são duas partes do cérebro, tá? Então, o lóbulo direito, ele comanda todo o nosso lado esquerdo. E o lobo esquerdo comanda todo o nosso lado direito. Parece contraditório, mas é assim que o nosso corpo é, tá bom? Então, vamos lá. Digamos que ele sofreu aqui o trauma, como ele estava com a cabeça virada aqui para o lado esquerdo. Provavelmente ele sofreu um trauma crânioencefálico aqui do lado direito, tá bom? Isso aí também vai necessitar, ou se já realizaram esse exame, possivelmente analisou a questão do encéfalo, tá? Digamos, colidiu o lado direito, encéfalo lado direito afetado. Encéfalo lado direito afetado, lado esquerdo comprometido, tá ok? Então vamos lá. Esse lado aqui está apresentando o nosso lado esquerdo do encéfalo, mas é bilateral, ou seja, isso aí é um espelho. Tudo que eu estou dizendo aqui vai se repetir no lado direito, tá bom? Então vamos lá. Ele pode ter alterações de área motora, como eu falei, tá? As áreas motoras voluntárias. Outras alterações de tatos e sensoriais. Também vai ter problemas de áreas de interpretação, pode ter problemas de visão, pode ter problemas de equilíbrio, ou seja, mesmo que ele conseguisse, porventura, tivesse afetado a área motora e ele não tivesse afetado a área motora e ele conseguisse andar, ele poderia ter problemas de equilíbrio, caso o cerebelo estivesse afetado. Poderia ter problemas de audição, isso mesmo, pessoal. Poderia ter problemas de fala, dependendo da sua região. O nosso encéfalo é dividido em área de Broca e área de Wernicke. Esse nome, área de Broca e área de Wernicke, elas estão ligadas à questão de linguagem. Uma é a questão da emissão dos sons e a outra é a interpretação, tá bom?
Então vamos lá, continuando aqui. Aí ele poderia ter também alterações da questão de emoções, entre outras inúmeras questões, pessoal. Tudo isso, como eu falei, vai depender do tipo de traumatismo, qual foi a área cerebral que ficou danificada realmente, tá? Além disso, como eu falei para vocês, ó, o nosso cérebro divide em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Só que o hemisfério direito, já mais ampla globalmente, o hemisfério direito já está responsável pela questão da intuição, imaginação, sentido artístico, sentido musical, percepção tridimensional e controle de mão esquerda. Como eu falei, ó, esquerda, lado direito, comando lado esquerdo, tá bom? Já o nosso hemisfério esquerdo, hemisfério cerebral esquerdo, caso tivesse sido comprometido, do MC Kevin, tivesse sido comprometido, ele poderia ter alterações de raciocínio, linguagem falada, como falei, linguagem escrita, habilidade científica, habilidade com números e o controle da mão direita. Então, tudo isso aí necessariamente teria que ser analisado com ele em vida. Por quê? Porque iria ser realizado inúmeros exames, inúmeras baterias de exames, na verdade, e de testes para verificar qual a área do cérebro que ficou lesionada. Aí sim poderíamos afirmar, ele teria tal lesão, ele poderia ficar com tal sequela. Porém, de uma forma bem ampla aqui, eu expliquei para vocês as regiões do cérebro e caso elas tivessem sido afetadas ou mais comprometidas no caso dele, ele poderia apresentar alguma dessas lesões, algumas dessas sequelas. Além de tudo isso, ele poderia ficar em um estado que muitos de vocês conhecem como um estado vegetativo. Isso mesmo, pessoal. Dependendo da gravidade, dependendo da extensão do trauma, o nosso cérebro ele mesmo se desliga. Aí existe um nomezinho que chamamos de sistema de ativação reticular, que controla a questão do nosso sono e vigília. Se esse sistema, automaticamente ele for desligado pelo nosso próprio cérebro, o paciente entra no estado chamado de coma. Quando esse paciente pode sair desse coma? Não existe um prazo, tá? Não existe um período. Ou seja, o paciente pode passar dias, semanas, meses ou anos. Quando eu falo em anos é muito. Ou seja, 10, 20, 30, 40, o tempo que for. Não existe um prazo para isso, tá bom? Ou seja, o estado vegetativo poderia ser mais um das sequelas que ele poderia ter advindo desse traumatismo crânioencefálico devido dessa queda aí, devido desse acidente que ele sofreu, tá bom, pessoal? Além disso, para concluir esse vídeo, é importante que vocês que gostam da música dele, que gostam da pessoa, gravem ele com seus momentos felizes, tá bom, pessoal? Tentem esquecer essa situação. Trate de lembrar ele como o que vocês lembravam dele em vida. Eu acredito que é isso que ele gostaria que vocês recordassem, tá bem? Então, pessoal, espero ter ajudado. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!